Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Bem-vinda, Maria, você é a primeira que me aparece aqui. Bem-vindo, Luiz Fernando, boa noite. Rodrigo, Tosto, Socorro, Luiz Escafa, Mona Lisa, Maria Solange, Eliane, Régia querida, boa noite, que bom lhe rever aqui. Simone, boa noite, Keila. Oi, Maria, sua linda. Oi, Sônia, sempre presente. Obrigada, Luiz Fernando. Oi, mãezinha, boa noite. Cláudia, boa noite. Paulo, Flávia, Alessandra, Fani da Rocha, Jacinto Santos, seu Jacinto, boa noite. Bruna, Marlindo, Paula, Nepomuceno, sobrenome muito bonito, boa noite. Cláudia, Isabelle, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Pati, vamos chegando, nos acomodando nesse momento, nos ligando uns aos outros através do GEP, do Grupo Espírita Paulo e Estevão, para esse momento de reflexão em torno do Evangelho. Boa noite, Malu. Oswaldinho, bem-vindo. Rosângela, Kailine, boa noite. Laís, Camila, Soraya. Ah, dá para escutar o piano, Sônia. É o meu filho, gente, Marcos Traeger, João Marcos Traeger. Boa noite. Dioneide, boa noite, Dioneide. Que bom você aqui. Luciana, muito obrigada, Luciana, boa noite. Ah, Pati, nós temos novidades sobre os encontros do GEP, fiquem atentos. Cleusa Campos, Euciliana, Otávio, estamos aqui crescendo o número de gente presente. Sejam todos bem-vindos. Rafaela, Jana Lima, Oswaldinho Matos, acho que já falei. Marcos Traeger, acho que conheço. Boa noite. Paulo, boa noite, obrigada, Paulo. Girane, boa noite. Aureliana, olha só, Aureliana, boa noite. Obrigada, seu Jacinto. Que bom que vocês estão gostando do piano do João Marcos. Então a gente vai dando os avisos, porque são muitos avisos, enquanto vão chegando os demais participantes. Oi, Kelma. Oi, Nayane. Bem-vindas. E aqui a gente vai avisando, como de praxe, sobre a live de amanhã, que será a última live de quinta-feira. Amanhã com Edilson Boto. Se alguém vos bate na face direita, apresenta-lhe também a outra. Capítulo 12, itens 7 e 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. E a palestra de sexta-feira será com Césio Santiago. Meu amigo Césio, amanhã também meu amigo Edilson. E sexta-feira, meu amigo Césio estará falando de por que estudar e viver Espiritismo. Então vamos dar uma conferida no que ele tem a dizer pra gente a respeito desse assunto, que ele é um grande estudioso da doutrina espírita. Malu já está perguntando, não haverão mais as lives? Vamos falar disso. Amanhã, a última da quinta-feira. Esperem aí. Matrículas para o estudo sistematizado da doutrina espírita.
Quem quiser se matricular, as matrículas estão abertas. Eu quero conhecer a doutrina espírita. Nós estamos com as matrículas abertas para os estudos que acontecerão online. Então, vocês vão fazer o quê? Vão entrar em contato pelo site do GEP, ou então vocês vão olhar aqui no Instagram, quando terminar a live, tem as informações, tem os telefones de WhatsApp, para que vocês possam fazer a sua matrícula para as aulas de estudo sistematizado da doutrina espírita e participarem, seja no sábado, seja na terça. Você escolhe entre uma data e outra para que possa estar conhecendo a doutrina espírita. Isso vai me formar espírita? Não, gente. É apenas um estudo para que a gente conheça a doutrina espírita. O espiritismo, a gente se faz espírita vivenciando esses ensinamentos, trazendo essa visão de mundo para o nosso dia a dia. É assim que a gente se torna espírita. Não se é espírita porque se frequenta o centro espírita, ou porque se acredita em vida após a morte, ou porque se pratica a mediunidade. Não é isso que nos torna espíritas. Espírita é uma questão de atitude a partir de um conhecimento. Uma atitude que se toma perante a vida a partir de um conhecimento. E aí esse conhecimento, a casa espírita tenta passar de uma maneira ou de outra. O GEP tem os grupos de estudo do espiritismo que acontecem nos sábados ou na terça-feira. Aí você se matricula em um. Você pode ver quando terminar a live, aí os dados para a sua matrícula. Você pode ver o telefone do WhatsApp ou ir no site do GEP, www.gep.org, acho que .br também, e dar uma olhada em como é que você pode se matricular no ESD. Gente, as atividades do ATE que funcionam nas quartas e quintas-feiras serão retomadas a partir do dia 29 de julho. Atividades presenciais que acontecem nas sedes Água Fria e Piedade voltarão a acontecer a partir da quarta-feira da semana que vem. Em dois horários, você escolhe. Pode ser 8 da manhã ou 8 da noite, 20 horas. Então você vai ao GEP da Água Fria ou ao GEP da Piedade presencialmente e participa do atendimento espiritual que acontece lá todas as quartas e quintas-feiras. E aí, Caroline, como é que são as questões da segurança sanitária? Tudo sendo verificado no GEP. Vai ter aferição de temperatura, tapetes sanitizantes, o uso de máscara será obrigatório e serão poucas pessoas por grupos. Então o GEP vai estar reabrindo suas portas físicas para nos receber quartas e quintas-feiras. E Carol, e as lives? É tão bom, aqui a gente tem contato com o Brasil inteiro, né? Com o mundo. Eu já vi gente de Portugal aqui participando das lives. E aí, como é que a gente vai ficar aqui? As lives de quarta-feira continuarão acontecendo e também as de sexta-feira. Só as de quinta não vão mais acontecer. Mas quarta-feira nós teremos a live do Evangelho aqui regularmente no mesmo horário comigo. E na sexta-feira sempre um palestrante convidado fazendo uma live para que todas as pessoas possam participar. Para as lives não é preciso inscrição, é aberto ao público esse momento. O momento de sexta-feira também. Para os ESDs é preciso fazer a sua matrícula, tá certo? Então tá todo mundo convidado para ir às atividades do GEP, participar dos grupos de estudo e, se quiser, continuar vindo aqui nas quartas-feiras, participar desse encontro pela internet com todo o mundo, tá bem? Feito aqui o convite para vocês, para as atividades do GEP e os avisos de tudo que está acontecendo, vamos dar início à nossa live do Evangelho dessa noite. Bem-vindos a todos. Estou vendo aqui alguém que veio de Salvador, que está aqui nos conectando de Salvador. Bem-vindo. Vendo, gente, como tem pessoas do Brasil inteiro. E o GEP, percebendo isso, que tinha gente de todo o Brasil que queria continuar em contato, resolveu manter as lives de quarta-feira aqui no Instagram. Essas lives ficam gravadas para quem não pode assistir na hora e também são publicadas no YouTube do GEP.
Vamos então fazer aqui uma leitura de uma mensagem para dar início ao nosso comentário do Evangelho de hoje. Nayane está dizendo que está no Ipu. A tia Verinha também está aqui presente. E o Nélio, meu primo Nélio, os trabalhadores espíritas lá de Canindé. Cheio de secundino espírita por aí. Vamos então, de Jaguaretama também tem gente aqui presente. Nossa, do Rio de Janeiro, Chaiane cearense do Rio. Então vamos continuar com as lives, gente. E fazendo aqui a leitura de uma mensagem do livro Cura Teu Coração. Esse livro tem no JEP. Liduína, estou vendo que você está aqui também, bem-vinda. Opa, Nayane lá, mandando um abraço para o pessoal do Centro Espírita Seara de Luz do Ipu. Bem-vindas. O amor... Perdão, eu estava fazendo a leitura da passagem passada. Peraí. Hoje é a poesia, porque a gente vai falar do Evangelho, a confiança no Senhor. Senhor, nada na terra se compara aos teus ensinos tão consoladores. Tem o perfume mágico das flores e o mel da fé que adoça a vida e sara. Cada mensagem tua traz tão clara a fórmula da cura para as dores, que aquele que recebe teus favores, de ti por gratidão, não se separa. Tuas palavras, cheias de verdade, operam por divinas claridades, como a do sol, que afasta a noite escura. Quem sabe e vive os teus ensinamentos, sabe enfrentar também os sofrimentos, com total confiança, e alcança a cura. De Vanderlei Pereira. E aí, gente, a cura que nós buscamos, geralmente é a cura física, dos nossos problemas que afetam os nossos organismos. Mas a cura de Jesus é uma cura mais profunda, é uma cura espiritual. Que nós possamos curar as nossas chagas da alma. E é por isso que existem as atividades de quarta e quinta-feira em torno do Evangelho no Grupo Espírita Paulo e Estevão, para que nós possamos ir tratando as nossas feridas da alma. E que também possamos nos fortalecer mesmo que não tenhamos feridas, que não tenhamos ainda sido cortados pela vida, afetados profundamente, mas que a gente tenha força, porque nosso mundo ele é marcado por dificuldades. E a fé, ela é um grande remédio contra o desespero, melhor dizendo, uma vitamina contra o desespero. Ela nos fortalece. Ela nos faz enfrentar as dificuldades com uma outra postura e com esperança. Então vamos aqui falar um pouquinho do Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje, gente, está abrindo mais um capítulo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo é o capítulo 12, intitulado Amai os vossos inimigos. Uma colocação do nosso mestre Jesus, que está na Bíblia, no Evangelho de Jesus. E aqui nós temos algumas passagens na lição intitulada Retribuir o Mal com o Bem. Passagens que estão no Evangelho de Mateus e no de Lucas. Eu vou ler só o trechinho de Mateus aqui para vocês. Aprendestes o que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes
os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Digo-vos, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Jesus. O Evangelho são sempre comentários em torno de passagens do Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo. Tece comentários dentro da visão espírita. Aqui nós vamos falar um pouquinho dessa passagem de Jesus, que nos convida a amar os inimigos. Como será possível a gente amar aquelas pessoas que nos fazem mal? Não necessariamente os seus inimigos, mas as pessoas que você reprova, as pessoas com quem você não consegue se entender. Como é que a gente pode amar essas pessoas? Aí na lição do Evangelho, explica-se, Kardec vai comentando depois dessas passagens de Jesus, que quando nós amamos aqueles que nos odeiam, que nos maltratam, nós nos elevamos espiritualmente. E essa colocação de Kardec, ela é muito verdadeira. Ela é demonstrada pelo estudo das energias dos fluidos, pelas revelações dos espíritos, mas ela pode gerar alguma confusão nas nossas cabeças, porque nós confundimos. Kardec está explicando aí, ele está nos mostrando uma constatação a partir dos ensinamentos dos espíritos, a partir dos ensinamentos das grandes almas que já reencarnaram também. Que quando nós amamos aqueles que nos maltratam, nós crescemos espiritualmente, nós nos tornamos melhores. Mas isso não é a nossa motivação para amar o que nos fazem mal. Como assim, Caroline? É porque a gente fica pensando que tem que se forçar a amar os que nos fazem mal, os nossos inimigos. E amor, gente, não nasce de a gente se forçar, não nasce de uma obrigação. Não se ama ninguém à força. Ou o amor vem espontâneo, ou não é amor. É o quê? É fingimento, é máscara, é persona. E aí nós encontramos muitas pessoas religiosas que vestem o quê? A persona do amor. A pessoa coloca uma máscara e diz que ama o mundo e ama a humanidade. Mas será que é tão fácil assim amar os que nós nem sequer conhecemos e, sobretudo, amar os que nos fazem mal? Eu acho que isso não é uma conquista tão fácil pra gente. Então a pessoa grita, eu amo todo mundo, amo vocês. E isso não é verdadeiro. Porque o amor é um sentimento que vem de dentro, que parte de uma conexão íntima entre os espíritos, uma conexão energética, uma afinidade profunda. E não é porque a gente quer amar que a gente ama. Então a gente tem que ter cuidado para não cair nessa cilada, para a gente se sentir superior, dizer que ama e até acreditar que ama quando não ama de verdade, de essência. Porque o amor a gente demonstra na vida, na convivência. É muito fácil você dizer que ama alguém com quem você não tem convivência. A gente não conhece essa pessoa de perto. Ou então você diz que ama aquele seu inimigo, mas só fala. Porém, na convivência, você está sempre se controlando, sempre se maltratando, sempre engolindo sapos, com um ódio que você não coloca para fora, mas que lhe fulmina por dentro. E vai ocasionando inúmeras doenças, inclusive podendo ser somatizado e mais tarde se transformar até numa doença física, orgânica.
Então como é que a gente faz? Como é que a gente vai conseguir amar? Jesus está dizendo que é para a gente amar os nossos inimigos, não é? Então a gente tem que começar a tentar entender como é que a gente faz isso, porque eu não posso fingir. E como é que eu boto amor no meu coração? Aí é que tá, gente. Isso da gente ficar acreditando que ama sem amar, já disse, é persona, é máscara. Aí Kardec faz uma recomendação. Ele diz assim: a gente começa por não considerar esse amar no sentido de vingança. De não considerar esse amar no sentido de ter para com aquele que nos maltrata o mesmo sentimento que tem para com aquele com quem a gente tem afinidade. A gente não vai conseguir ter para com o inimigo a mesma afinidade, a mesma relação de confiança que tem para com o amigo. Se você fizer isso, você vai ser, como se diz aqui no Ceará, o quê? Um abestado. Então você não vai ser abestado com o seu inimigo. Por quê? Porque ele pode lhe passar a perna, porque ele não quer o seu bem, você sabe disso. Então você não vai encontrar essa pessoa desarmado, se entregando, falando tudo, não é verdade? Porque você sabe na essência que essa pessoa não te quer bem. E você também não adianta fingir, não quer tanto bem, porque a gente adora dizer que não é a gente, é o outro que não me quer bem, sei lá por quê. Bom, investiga. Do mesmo jeito que você não se afiniza com ele, ele também não se afiniza com você. Então não precisa a gente ficar descobrindo quem veio primeiro, se foi o ovo ou se foi a galinha. Mas o que a gente tem que identificar é que tem um mal-estar. E é claro que eu não vou confiar nessa pessoa do mesmo jeito que eu confio num amigo meu. Então diz Kardec, não é isso. Mas a gente vai fazer o quê? Vai não se vingar. A gente vai tentar não regar esse ódio ou esse mal-estar, esse desconforto, a malquerência que a gente tem para com a outra pessoa. Como é isso, a gente não querer se vingar? Ah, eu não quero me vingar de ninguém. Não tem esse sentimento de vingança? Imagina. Gente, vamos desconfiar das nossas maravilhosas boas intenções. Nós somos anjinhos. Por que será que a gente está reencarnado aqui, hein? Nós estamos em processo de aprendizado. Então a gente tem que reconhecer a gente. O que é que eu começo a reconhecer? Bom, eu não armo uma vingança que nem nas novelas ou nos filmes. Mas eu falo mal dele, eu faço fofoca, eu reparo o que ele está fazendo de errado e eu vou divulgando aquele mal dele. E a gente já teve uma live que falava disso. Até que ponto eu divulgar o mal que outra pessoa faz é realmente uma ajuda? Então a gente já começa a ficar atento. Eu tenho a necessidade de ir queimando a imagem daquela pessoa. Será que isso não é uma forma de vingança também? A gente dá o troco? Por exemplo, você se separou e adora falar mal da ex-mulher, do ex-marido, e dizer de tudo que eles fazem de errado, e de tentá-los desmascará-los, de tentar desmascará-los para o resto da humanidade. Isso não é uma forma de vingança? Não estamos dizendo que você vai ficar elogiando também, tecendo elogios, se você não tem essa afinidade. Não precisa ser falso. Também não precisa ser mentiroso. Então a gente tenta encontrar um caminho, eu sempre falo, redução de danos. Já que eu não consigo amar daquele jeito que Jesus amava, eu vou pelo menos tentar não prejudicar, tentar não fazer o mal, tentar investir no que é bom. Aqui o Milton falou uma expressão legal, o ego inflado. Existe uma expressão na psicologia junguiana que é chamada inflação psíquica. É quando a gente acredita que é o que não é ainda. Então você descobriu o Espiritismo, descobriu o Evangelho de Jesus, você se sensibilizou para isso e se entusiasmou tanto que acha que só pelo fato de ter se entusiasmado já atingiu a iluminação. Então isso é ego inflado. E vou dizer mais, gente. Ah não, Caroline, eu não acho. Eu só percebo que eu sou um ser cheio de defeitos. Que eu sou uma pessoa muito cheia de defeitos, eu sou muito pequeno, aí é também inflação. Você quer ser o máximo. Se não for o máximo na luz, vai ser o máximo na sombra. Às vezes a gente faz isso. Também é inflação, Carolina, é. Por que você tem que ser tão terrível assim? Você só é uma pessoa como todas as outras, que erra e que acerta. A gente começa a aprender a amar o nosso próximo quando a gente exercita amar a gente mesmo. E vou dizer mais.
a gente tenta amar a gente com tudo que tem dentro da gente, inclusive com os nossos defeitos, que são os nossos inimigos internos. Então eu vou pegar aquele meu sentimento ruim, vou colocar no meu colo e vou dizer: por que você está aqui? O que você está querendo? De onde você vem? E embora no livro dos Espíritos diga que os maiores males da humanidade são o egoísmo e o orgulho, eu costumo dizer que o maior mal, a causa de todos os males da humanidade, é a baixa autoestima. É a gente não reconhecer Deus na gente. É a gente não perceber a luz que tem na gente. E achar que precisa agradar o resto do mundo para poder brilhar. E não confia que já brilha pelo simples fato de ser uma criatura divina. Como tudo na natureza. Então a gente tem essa dúvida em relação a gente. Mas se você acredita que foi criado por Deus, você não pode duvidar de que é um ser maravilhoso. E que os seus defeitos são como aquela crosta que cobre o diamante. É como se você fosse um diamante que ainda não foi polido. E a vida é o nosso polimento. E o sofrimento é aquela lascazinha que vem e que vai dando brilho na gente. É isso que a gente aprende a fazer na doutrina espírita. A olhar cada sofrimento e cada dificuldade como um buril, como algo que nos melhora, como algo que permite a luz que já existe dentro da gente de se expandir, de ser vista. E aí, Jesus diz assim: quando você fizer um bem, não espere os aplausos dos homens. Espere e conte com o aplauso de Deus. É claro que isso é uma metáfora, né? Jesus, sabe, Deus não vai ficar aplaudindo a gente quando a gente faz o bem. O aplauso de Deus, gente, Deus está na gente. É a sensação de bem-estar que a gente tem. Então, quando a gente não dissemina o ódio, quando a gente tenta perdoar e quando a gente consegue, a gente se livra de um peso enorme e se faz um bem tremendo. E a gente brilha. E brilhando, a gente se torna um vagalumezinho naquele momento, num mundo que ainda está na escuridão. Que tal? A gente pode fazer isso. Caroline, mas eu não consigo me amar. Então você precisa estudar mais. Refletir mais. Deus nos deu a capacidade de refletir. Então reflita e veja, essa é uma argumentação racional. Se você é um ser de essência divina, como você não pode ser um ser maravilhoso? Convença-se pela própria lógica desse argumento. Se você não é maravilhoso, então você não foi feito por Deus. E não existe nada que Deus não tenha feito. Olha que interessante. Mas Caroline, será que existe Deus mesmo? Claro, você pode se fazer essa pergunta, é uma pergunta ótima. Mas não fique só na pergunta. Busque as respostas. Quando a gente se ama, a gente busca as respostas. Então pesquise e estude. E veja o que argumentam os que não acreditam, o que argumentam os que acreditam em Deus. Eu acho que crer em Deus é muito, muito coerente. Porque a gente contempla um universo em que tudo funciona tão maravilhosamente que não pode acreditar que isso se dá ao acaso. Imaginem, vocês estão me enxergando através de uma tela. Esse aparelho que vocês estão usando, se alguém dissesse que ele surgiu por acaso, o que vocês diriam? Impossível. É óbvio
que esse aparelho, ele é funcional, é tudo colocado intencionalmente dentro dele, o acaso não criaria isso. Só se o acaso fosse inteligente. E esse acaso inteligente seria o causador, o gerador do aparelho. Vocês sabem que esses aparelhos foram criados por homens inteligentes, ou mulheres, eu digo homens, o ser humano. Vocês sabem que isso não poderia ser obra do acaso. Agora olhem para os seus corpos. Olhem para vocês, agora. Olhem a riqueza desses corpos. Mesmo que sejam corpos que vocês consideram feios, porque alguém os fez acreditar que eles são feios. Olhem que maravilha. Prestem atenção. Que coisa bem feita. Vocês têm marquinhas nos dedos que são únicas. E mesmo todo mundo sendo humano, todo mundo é diferente. Você tem uma história sua. Você tem uma imagem sua. Aí você acha que isso foi um acaso da genética. Foi apenas um espermatozoide que encontrou um óvulo e pá! Claro que foi. Nós não duvidamos disso. Mas por que terá sido esse espermatozoide e esse óvulo de tantos e tantos e tantos que os seus pais produziram? Nada é por acaso. E o desenvolvimento desses nossos corpos maravilhosos e desse mundo maravilhoso onde nós nos encontramos não pode ser obra do acaso. Então a gente acredita que Deus existe. Você pode não chamar de Deus. Realmente eu também não acredito num velhinho de barbas brancas em cima de uma nuvem, olhando ali de cima tudo que existe. Deus está em tudo. Ele é imanente e ele é transcendente. Não existe nada fora de Deus. Nem mesmo o ódio que alguém semeia, nem mesmo o assassino, nem mesmo aquele que você detesta. Nada está fora de Deus. Tudo está em Deus. Tudo tem a marca de Deus. Tudo foi feito para crescer. Você só tem que acreditar nisso. E aí você começa a se deslumbrar com a maravilha que é você, que sou eu, cada um de nós. Já pensaram nisso? E aí a gente se ama, porque nós somos fantásticos. E como a gente se ama, a gente quer o melhor. E quando a gente tem raiva e mergulha no sentimento de raiva, a gente não fica bem. Então é melhor a gente tentar sair daquele sentimento. Como é que eu faço, Caroline? Muda o pensamento. É assim que a gente faz quando uma criança pequena, menos de 3 anos, está numa crise de raiva. A gente tenta distraí-la, porque ela não vai entender a explicação ainda. Ah, você não pode fazer isso. A tomada dá um choque. Ela não sabe o que é um choque. Ela não tem nenhuma referência do que seja. Só se ela tomar um choque, você não quer que ela corra o risco de tomar, porque um choque pode matar. Então você tenta distrair a atenção da criança. Olha ali o passarinho. Você mostra para outro lugar. É assim a gente. Quando a gente está naquele sentimento de raiva, vamos distrair a nossa atenção. Vamos olhar para as coisas boas. Poxa, essa pessoa me fez mal, mas tem tanta gente que faz bem. Ai, esse mundo é horrível, cheio de pessoas más. Mas ele também é cheio de pessoas boas. De pessoas que fazem o bem. E mesmo as pessoas más, às vezes, fazem o bem. Porque ninguém é completamente mau ou completamente bom. Nós somos crianças. Espíritos nas primeiras encarnações ainda. Aprendizes. Entenderam? E se foi alguém que você ama,
que te fez o mal, tenta lembrar do bem que ele também te fez. E se o mal for muito, 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 muito grande, tenta olhar para o que aquele mal te traz de bom. Como assim? Lembra do diamante sendo burilado? Tenta pensar o que você está desenvolvendo agora. O que você está aprendendo com isso. Eu estou aprendendo a não confiar mais em ninguém. Você está aprendendo como é importante você ser confiável. Porque se você acha que as pessoas não são, seja a pessoa confiável que faz falta ao mundo. E o mundo terá pelo menos uma pessoa confiável, você. Torne o mundo melhor. Nesse mundo ninguém presta, seja a pessoa que presta. As pessoas são egoístas, seja a pessoa que não é egoísta. Tá faltando no mundo? Mostra pro mundo. Mostra como é não ser egoísta. Um ou outro vai aprender. Mas eu tenho certeza que todo mundo, na verdade, tem um pouquinho de generosidade e um tantão de egoísmo ainda. Inclusive você e eu. Então, gente, amar os inimigos começa por aí. É isso que a gente pode refletir a respeito. E eu queria ver aqui os comentários de vocês, né? Os acréscimos, as contribuições, perguntas. Laís diz, junte-se aos bons. Isso, seja aquele que faz a diferença. Né? A gente quer tanto receber, e será que isso não é um egoísmo também? A gente só quer receber? Deixa eu ver o que mais o pessoal está dizendo aqui. Muito obrigada a vocês. Obrigada, vocês estão dizendo palavras muito boas. E Daniel está dizendo que tenta entender e passa, porque os meus inimigos me auxiliam indiretamente. É isso mesmo, Daniel. Por incrível que pareça, né? Os nossos inimigos nos auxiliam. Agora, gente, é o seguinte, vamos nos perdoar. Nem sempre a gente conseguir fazer, tá bom? Ainda tem essa. Porque quando a gente fica se forçando, né, a ser algo além do que a gente só vai tentar se forçar a não nos vingar. Mas não nos forçar a amar. Isso não conseguimos. A gente consegue não se vingar. Implantar um sentimento a gente não consegue. Mas quando a gente faz isso, porque eu tenho que ser um espírito de luz, por que que isso não dá certo? Porque a tua motivação é ainda uma vaidade. Um desejo de ser acima dele, de ser melhor que ele. Né? E quando a gente cresce, a gente percebe que não tem que ser melhor que ninguém. Que tem espaço para todo mundo no universo. E que se todos forem bons, o mundo vai ser muito melhor. Né? Então a gente não precisa ser melhor que ninguém. Mudar o pensamento, Olivia diz, e fazer preces pedindo a Deus para tirar os sentimentos ruins. Isso, Olivia. Assim, mudar o pensamento, não é que a gente vai conseguir mudar o pensamento, gente. Mudar a atenção, o foco, né? Porque na hora que eu tô com raiva, às vezes eu preciso jogar aquela raiva para fora um pouco. Então o que eu faço? Eu reconheço que tô com a raiva, eu me retiro, se for possível, né? Eu posso esmurrar umas almofadas, eu posso dar um grito. Ei, pessoal aqui de casa, eu vou dar um grito, né? Posso dar um grito. Tá endoidando? Não, eu tô liberando a minha raiva. Se eu tiver um meio de liberar a raiva, tem pessoas que fazem isso de uma maneira autopunitiva, né? Que se infligem dor. Cuidado, tem gente que se corta. E quando se corta, sente um grande alívio. Mas você está se destruindo, né? Você está se maltratando. E não é uma boa. Tenta fazer então isso com algum objeto. Pega um objeto inanimado, né? Joga ali aquela raiva. Você pode pintar, você pode escrever. Existe uma medida que é fazer um grupo de WhatsApp consigo mesmo. Vocês já viram isso? É legal, você pega o seu WhatsApp, faz um grupo com o irmão e depois tira o irmão, exclui o irmão do grupo. Ou então pede para ele sair e vai ficar só você. E aí você manda mensagens para si mesmo. Quando você tiver com muita raiva e você queria tanto botar aquilo que você está sentindo para fora, aí você escreve ou manda uma mensagem de voz para si mesmo.
No outro dia você escuta ou lê, vai ver que muita coisa mudou, né? Faz isso. Então são mecanismos, são paliativos, e essa é a ideia mesmo, são paliativos de alívio da raiva, daquela energia ela poder ser liberada de alguma forma, né? Mas não de uma forma autodestrutiva. Você pode fazer isso bebendo, você se maltratando, não vale a pena isso. Não vale a pena você se maltratar, né? Até porque, lembra, Deus está dentro da gente. Tem uma coisa tão linda dentro da gente. Nós carregamos tanta beleza, não vale a pena. Então não faz isso. Não se corta, não se maltrata, não se deprecia. Se conforta, joga essa raiva fora, tenta mandar uma mensagem pro espaço, tenta liberar um pouco isso. Faz terapia, depois faz o ATE, toma um passe, liga para um amigo, desabafa só para ele, diz assim, meu amigo, vou falar bem mal aqui, mas por favor não fala nada, não responde nada, nem tenta me consolar. Aí é diferente de uma fofoca, entendem? Se for alguém de muita confiança, é um desabafo. Pode ser o psicólogo, o padre, se você é católico. Vai lá e desabafa. Com Deus. Eu gosto de conversar com Jesus, que eu converso logo com o pessoal lá de cima, sabe? E resolve tudo. Oh, Jesus amado. Peço tanta paciência. Lia diz que não é, você deve pedir paciência a Jesus, né? Porque ele dá os testes pra gente aprender a ter paciência. Mas a gente conversa com ele. Ele confortava todo mundo. Aí você sente aquele conforto dentro de você. Experimenta isso. Eu até publiquei um dia desses, né? De uma amiga católica que ela estava muito desesperada. Muito desesperada. Ela estava dirigindo, os olhos embaciados de lágrimas. Então ela parou o carro. E quando ela parou o carro, naquele sentimento de desespero, ela abriu o porta-luvas e tirou um terço. E ela começou a rezar o terço, sem nem saber o que dizia. E à medida que ela ia repetindo aquelas Ave Marias e aqueles Pai Nossos, ela foi se acalmando, até conseguir respirar direito e poder voltar a dirigir. Claro que ela parou num lugar seguro. E quando ela voltou a dirigir, ela parou num sinal, o semáforo ficou vermelho, e ela olhou um outdoor que sempre esteve ali, mas ela não olhou, não tinha visto até então. E o outdoor era uma propaganda, mas a frase da propaganda era: Deus ouviu as suas preces. Ela sentiu que era uma resposta. E aí ela voltou a sentir esperança e saiu do desespero. Entendem? Às vezes, Deus nos fala por meios inusitados. Então, com essa lição dessa minha amiga, eu aprendi que toda oração é válida, até mesmo as decoradas. Porque o que vale mesmo é o sentimento da oração. E ali era um sentimento de Deus me ajuda. Entendem? Quando você se torna humilde e reconhece que existe uma força maior que governa tudo e que sabe o que é melhor. Então você pede: Deus me ajuda a ter visão, me ajuda a ter calma, me ajuda a enxergar uma luz, me ajuda. Não briga com Deus, não é dando uma bronca em Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, porque a vontade é que faz a energia se mover, mas humildemente. Essa humildade não é porque Deus é orgulhoso, ela tá humilde, então vou fazer o favor dela. Não, gente, humildade é o reconhecimento de que existe uma sabedoria muito maior, que enxerga coisas que nós não enxergamos. Então a gente só pede: meu Deus, me dá forças. Diante da dificuldade. Que eu nunca esqueça que isso vai me levar a um resultado bom. Entendem? É por aí. Dioneide diz que é tantas quanto o coração dela suportar. Nós somos muitos, Dioneide. E nós temos que aprender a buscar o nosso eu sábio.
Deus em nós, a nossa sabedoria interior. Você não precisa, às vezes você não vai encontrar aquela pessoa para te dizer o que você precisa ouvir. Busque dentro de si. Você sabe que você tem um eu superior, um eu sábio, quando alguém te pede ajuda. Quando um amigo teu chega para te pedir conselho, você sabe o que dizer. Você sabe abraçá-lo e você sabe consolá-lo. Ele cometeu um erro, você diz, não, meu amigo, mas você vai passar por isso. Ele tá com raiva, você diz, meu amigo, isso vai passar, eu tô aqui, eu te amo. Chama esse eu para você mesmo, quando você estiver no desespero. Essa energia tá dentro de você. Você merece. Aline dizendo que ama música. Gente, esse músico é o João Marcos, meu filho. Eu adoro quando ele vai treinar o piano dele na hora das lives. Nem sempre isso acontece. Espero que vocês também gostem. Muito bem. Alguém dizendo que acredita na bondade. Eu também, claro. Foi Deus que criou o mundo. Artes do Ser, eu acho lindo o nome desse Instagram, dizendo gratidão. Fabrícia, a gente tenta. É isso mesmo, Fabrícia, a gente tenta. Nem sempre a gente consegue, a gente vai tentando. Paulo pergunta se a psicologia casa em alguns momentos com o espiritismo. Sim, muitíssimo. O espiritismo, ele é uma doutrina de tríplice aspecto. Ele tem um aspecto científico, filosófico, e a psicologia também tem muito de uma filosofia, né? E de consequências religiosas, que é uma transformação na nossa forma de agir e ser no mundo. E a psicologia casa muito, sim, com isso. Por exemplo, no convite ao autoconhecimento, casa com a doutrina de Jesus, com o Evangelho. Agora, a gente tem que saber interpretar, né? A gente tem que olhar por um ângulo diferenciado, porque nós tendemos a olhar os ensinamentos de Jesus e até mesmo os ensinamentos espíritas de uma maneira, às vezes, infantil. Como assim infantil? Deus está me castigando. Deus está vendo, como se Deus fosse uma ameaça. A gente tende a olhar dessa forma. E essa forma não é uma forma salutar, é uma forma adoecedora. Nós temos que olhar Deus, e Jesus nos ensina Deus Pai. Nós vivemos no século 21. Já conseguimos construir uma sociedade bem menos machista, ainda muito machista. Vamos olhar Deus Pai e Mãe. Deus Pai. Você pode chamar a deusa também. A minha filha Tamires chama a deusa. Ela diz, minha deusa. E as pessoas devem ficar chocadas, né? Pensando que ela acredita em algum outro Deus. É o mesmo Deus. Ela escolheu chamá-lo pelo feminino. Então ela diz, minha deusa, deusa do céu. Eu acho muito interessante isso. Então a gente tem que se libertar dessas amarras. E entender que Deus se manifesta como oportunidades, nos dá oportunidades de crescimento e não nos castiga, mas nos premia com essa eternidade da vida, sempre a nos convidar ao crescimento. É assim. E essa visão casa com a visão da psicologia, né? Da gente se conhecer. Nós temos uma tendência ao crescimento, ao desenvolvimento, e aí várias escolas dão nomes diferentes, individuação, tendência autoatualizante, né? Então nós temos os vários termos explicando uma tendência que nós temos a crescer. Então uma confiança nesse aspecto do ser humano. E temos uma angústia existencial, o existencialismo, a psicologia existencial nos mostra isso. E que no espiritismo a gente diz, é porque nós estamos encarnados e a nossa condição natural é de espíritos. Então nós temos uma angústia que vai nos acompanhar a vida toda. Que horror! Porque nós estamos aqui temporariamente, nós somos viajantes, nós estamos longe de casa, a nossa casa é o mundo espiritual. E Caroline, e se eu apressar a minha volta? E, detalhe, lá não abre as portas das melhores salas se a gente apressa a nossa volta. Porque a gente fica bem lá quando a gente está bem aqui. A gente tem que sair daqui bem. Se a gente sai daqui mal, esse mundo espiritual é o mundo da pura autenticidade. Então, se a gente sai daqui mal, a gente vive mal lá. Por isso que a gente reencarna, para ficar bem. Então, sugiro, vamos sair daqui bem. Vi, Caroline, como é que eu sei que vou estar bem no dia da minha morte? Por isso, meu amigo, se previna. Esteja todo dia bem. Tente ser bem, estar bem, ser bom, estar bem todos os dias. Essa é a nossa busca. Isso é se preparar para a morte.
Não é a gente ficar aqui falando de morte, se aterrorizando. É a gente viver bem. Viva de uma maneira que, se o seu último dia for hoje, você não tenha nada do que se arrepender. E se tem coisas que você fez que são impossíveis de voltar atrás, perdoe-se. Você só é gente. Toda gente erra. Vamos pensar assim? Então, gente, para finalizarmos, vamos sentir agora a energia do mundo espiritual. Quando a gente está presencialmente no JEP, nós vamos para salas de passe. Mas o passe, gente, é só uma transmissão de energia. Ela pode acontecer em qualquer lugar. E acontece agora em nossas casas. Nesse momento, os bons espíritos coletam fluidos que existem no ambiente, emanados por pessoas em prece, e direcionam esses fluidos para vocês, para mim, para nós. Vamos recebendo a energia dos bons espíritos, que nos fortalece, que nos anima para as lutas diárias. Vamos sentindo a presença de Deus em nós. Lembrem, Deus está em nós. Entre em contato com essa estrela que brilha dentro do seu coração. Sinta-a brilhar. Nós somos criações divinas. Sente essa energia envolvendo todo o seu ser. Mergulha nela. Sente ela entrando em cada célula. E ela fortalece cada pedacinho seu. Você não está só. Lembre, como disse o Espírito Marta, pela psicografia de Chico Xavier, em Parnaso de Além Túmulo, és uma estrela caída sobre os pauís da terra, acima de todas as coisas transitórias que se desfazem como as neblinas aos beijos leves do sol. És alma em ascensão para Deus. A tua inteligência e o teu sentimento são fulcros de luz imperecível, que constituem os atributos maravilhosos da tua imortalidade. Porque te abates e desanimas sobre os aguilhões da carne perecível? Contempla o alto. Se a fraqueza te envolve em teus tentáculos, e sentirás uma carícia branda, misteriosa, doce, suave, que promana do empíreo constelado para todas as almas que oram, que sonham e choram, buscando Deus. A bússola das suas mais caras esperanças, Deus. Quando sofreres, busca aspirar esse aroma divino, e tua alma sofredora sentir-se-á envolta na beleza, no eflúvio peregrino que mana fartamente dos espaços imensos. Na amargura e na dor, lembra esse dia que te espera na indefinível primavera gloriosa do amor. Assim seja. Que Jesus nos abençoe, nos proteja. Lembremos sempre, estamos destinados à felicidade. Sofrer faz parte desse mundo. Faz parte dele. É o nosso buril. Aqui é uma escola e a escola tem provas. Mas vamos acreditar, a escola existe para que o aluno cresça, para que ele se forme, assim como a nossa vida aqui existe para que a gente se ilumine, para que nós sejamos todos espíritos de luz e possamos dizer como Jesus disse, eu e o Pai somos um. Obrigada, gente. Me despedindo aqui de vocês. Já vejo gente tentando olhar o que há de bom em tudo.
muitas colocações, muita gente falando, tem gente indicando a meditação, ótimo. Marcos pergunta a diferença entre renúncia e perdão. Renúncia é quando a gente faz um sacrifício por amor. Perdão é um tipo, às vezes, de renúncia. A gente renuncia à vingança, renuncia o orgulho, renuncia à vaidade. O perdão é a compreensão de que o outro é gente como a gente. Só isso. E que assim como nós temos o direito de errar, ele também tem. Se eu achar que o outro não tem o direito de errar, eu vou achar que eu também não tenho. O mundo fica muito cruel. Nós temos. Gente, muito obrigada a vocês. Obrigada mesmo. Nossa, João Marcos está dizendo, está tocando, está na hora de dizer adeus. Gente, obrigada. Que Jesus nos abençoe. Obrigada a todos vocês. Tosto, Chayane, Cláudia, Graça Dantas. Beijo. Wanda Facó, Fabrícia, Ieda, Sônia, Martina, Bruno, Otávio, Nayane, Marcos, Tia Verinha, Mamãe, Nelinho, Olivéria, Juliana, Marleide, Jucá Filho, obrigada Jucá, Manu Páscoa, grande Manu, obrigada Fanny, Álvaro Neto, obrigada, você sempre presente, Ricardo, Neuma, Jéssica, obrigada, Natália, obrigada gente, que Jesus nos abençoe, obrigada mesmo, de coração, e que bom que nós vamos continuar com as nossas lives de quarta-feira que vem, estarei aqui, com a próxima live, dando continuidade aos estudos e reflexões do Evangelho segundo o Espiritismo. E quem puder estar presencialmente no JEP, que possa ir, que vá. A gente pede às pessoas que são mais frágeis na saúde, que não façam isso agora, fiquem em casa. Vamos procurar fazer tudo com muito equilíbrio. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Até quarta-feira que vem. Que Deus nos abençoe. Tchau, tchau.